A maneira como um gato se aproxima de você transmite uma mensagem real sobre o que ele sente a seu respeito. E tudo começa com a forma como ele se movimenta na sua direção. O gato que caminha diretamente até você com a cauda bem erguida. A comunicação dos gatos é muito mais complexa do que alguns tutores imaginam, porque eles não usam apenas a boca para falar com você. A outra extremidade do corpo participa tanto da conversa quanto a boca. E não estou falando do bumbum. Pelo menos não que eu saiba. Estou falando da linguagem da cauda. Então, imagine a seguinte cena. Digamos que você esteja no sofá, no divã, ou seja lá como prefira chamar esse móvel, e seu gato apareça desfilando. Ele olha para você e, claro, você olha para ele. Que cena adorável, não é mesmo? Quase no mesmo instante, a cauda dele se ergue como uma bandeira felpuda, e ele marcha diretamente na sua direção com tanta velocidade e determinação que parece um agente de trânsito correndo para aplicar uma multa antes que você vá embora com o carro. Como praticamente tudo o que os gatos fazem, isso não acontece por acaso. É 100% intencional. Os gatos podem ser distantes e cheios de si quando querem. Nós sabemos disso. Portanto, apenas os melhores entre os melhores humanos recebem sequer um cumprimento, muito menos um cumprimento tão dramático. Segundo pesquisadores que escreveram em uma revisão sobre ciência comportamental, a cauda erguida é um sinal de cordialidade entre os gatos e aparece com mais frequência em encontros sociais pacíficos. Então, se seu gato costuma manter a cauda levantada perto de você, significa que você foi aprovado como um tutor premium. Parabéns! Considere isso uma vitória. E se ele vier correndo com entusiasmo na sua direção enquanto mantém a cauda erguida, melhor ainda. Isso significa que você transmite tanto acolhimento e segurança que ele quer galopar até você para aproveitar tudo isso de perto. Como um míssil em busca de alegria, ele está vindo diretamente para você. Se seu gato se aproxima dessa maneira, encare o gesto como um atestado de que você é uma ótima pessoa. Às vezes, porém, esse atestado fica um pouco mais íntimo, e a cauda deixa o modo bandeira para entrar no modo laço. O gato que se esfrega nas suas pernas ou nas suas bochechas. Existe uma maneira muito específica pela qual alguns gatos escolhem se aproximar de seus tutores. Nesses casos, eles vão além de simplesmente chegar perto. Viram um verdadeiro ariete felino e partem para o contato. Correm na sua direção e esfregam o rosto na sua perna, passando de raspão e envolvendo brevemente sua perna com a cauda, como se lançassem um laço ao passar. Os bigodes de um gato não são apenas pelos mais compridos. Eles são chamados de vibriças, e cada um está profundamente enraizado na pele e conectado a uma rica rede de nervos e vasos sanguíneos. Essas terminações nervosas enviam informações constantes ao cérebro, como pequenos e-mails que relatam tudo o que existe ao redor. No livro The Cat's Mind, o autor, Dr. Bruce Fogel, explica que cada bigode do rosto de cada gato é um receptor de toque extremamente sensível, capaz de informar ao animal exatamente onde ele está em relação aos objetos próximos, mesmo na escuridão total. O que quero dizer é que não existe a menor possibilidade de ele ter esbarrado na sua perna por acidente. Ele teve toda a intenção de envolver você com a cauda daquela maneira. Em um guia sobre socialização felina, especialistas em comportamento explicaram que se esfregar é uma importante ferramenta de comunicação para os gatos porque permite fazer duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, é uma demonstração de vínculo por meio do toque. Em segundo lugar, é uma oportunidade de marcar você com o cheiro dele. Algo que já mencionei bastante neste canal é que o rosto do seu gato está abarrotado de glândulas odoríferas. Na verdade, isso vale para todos os gatos. Você não tem um gato especialmente fedido. É só para deixar claro. Esfregar o rosto nas coisas, incluindo suas canelas, é a maneira que ele encontra de espalhar seu aroma particular e reivindicar aquilo como propriedade dele. Nesse caso, suas canelas passam a pertencer ao gato. Pensando de maneira lógica, não existe a menor possibilidade de um gato fazer isso com alguém de quem não goste muito. Afinal, por que ele iria querer reivindicar uma pessoa de quem não gosta? Você não convida alguém para sair se acha que essa pessoa não presta convida? Quando um gato se aproxima se esfregando em você, ele decidiu que pode confiar emocionalmente em você.
Compreensivelmente, os gatos reservam esse comportamento para pessoas que os fazem se sentir seguros. Mas e se ele agir de maneira oposta? E se ele se aproximar demonstrando um nível considerável de cautela? Será que você fez alguma coisa errada? O gato que se aproxima devagar e cheira primeiro. Talvez você tenha ouvido os dois primeiros exemplos e pensado: eita, meu gato não faz nada disso. Ele caminha devagar na minha direção. Será que não me ama? Eu entendo por que você pode se sentir assim. Se um gato se aproxima de mansinho e com receio, parando de vez em quando e examinando tudo o que encontra pelo caminho com uma cheirada curiosa, isso significa que ele está nervoso demais para chegar perto de você? Ele está conferindo tudo antes de continuar? Segundo os autores de uma análise recente sobre a comunicação entre gatos e humanos, os felinos dependem muito da postura, do tom de voz e da velocidade dos movimentos das pessoas para decidir se devem se aproximar ou manter distância. Os pesquisadores escreveram que as pessoas que se movimentam de maneira delicada e previsível têm mais chances de conquistar a confiança dos gatos. Então, se seu gato se comporta dessa maneira, o que essa aproximação lenta revela sobre você? A interpretação mais segura é que você transmite uma energia calma, embora um pouco reservada. Mas não entre em pânico. Isso não significa que seu gato se sinta inseguro perto de você. Significa apenas que, para ele, você ainda não parece totalmente aberto ou previsível. Isso é muito comum quando o gato acabou de entrar na sua vida. Porém, se ele não é novo e essa mudança de comportamento surgiu de repente, talvez você esteja um pouco mais fechado ultimamente. Ou talvez sua energia tenha mudado apenas naquele dia. Isso acontece. Todos nós temos dias ruins, e nossos gatos percebem quando isso ocorre. Eles nos conhecem bem demais. Não é motivo para preocupação. Seja qual for a razão, ele está apenas investigando. O mais importante é que ele deseja se aproximar. Isso significa que ele enxerga potencial em você, mesmo que esteja um pouco nervoso no começo por algum motivo. Pense nisso como um amigo perguntando: ei, posso me juntar a você? Está tudo bem, antes de se sentar ao seu lado e passar um tempo com você. O gato está avaliando o seu clima antes de decidir ficar ali ao seu lado. No outro extremo, às vezes ele se sente tão imediatamente à vontade que parece disposto a arriscar a própria vida. Gostando das informações? Então deixa um like no vídeo, assim eu sei que você está gostando e faço mais vídeos como esse. O gato que se joga no chão ou mostra a barriga. Ou pelo menos, ele acha que está arriscando a própria vida. Se você também tem um cachorro além do gato, existe algo que certamente verá com frequência: seu cão se jogando no chão, virando de barriga para cima e mostrando o abdômen. Isso é tão comum quanto um resfriado. Mas se você tem apenas um gato, provavelmente vê esse comportamento com muito menos frequência. Isso acontece porque os gatos protegem muito mais a barriga. A maioria dos mamíferos tem o abdômen cheio de órgãos vitais, e os gatos confiam muito menos do que os cachorros. Os cães tiveram milhares e milhares de anos de evolução para aprender a confiar em nós. Já os gatos vêm sendo domesticados há muito menos tempo. Nossos amigos felinos e peludos ainda precisam de mais alguns milhares de anos para confiar tanto em nós quanto os cachorros, se é que algum dia chegarão a esse ponto. Então, se a maneira de seu gato se aproximar é caminhar todo confiante até você e imediatamente se jogar no chão para mostrar a barriga, isso significa que ele sabe que pode confiar que você não irá machucá-lo. Justamente por isso, existe algo importante a considerar. Um gato mostrar a barriga não é necessariamente um convite para que você toque nele. Na verdade, pode até ser um sinal de que ele não espera que você o toque. E é justamente por isso que se sente tão seguro para ficar se revirando no chão. Se seu gato se aproxima e se joga dessa maneira, significa que ele considera você a pessoa mais segura entre todas. A própria definição de alguém que não representa uma ameaça. Uma pessoa que jamais ousaria desrespeitar a vulnerabilidade dele. Esse é um sinal máximo de conforto. Mas e se acontecer o contrário? E se ele não parecer disposto a se aproximar de maneira alguma? O gato que mantém distância ou se esconde. Falamos bastante sobre as maneiras pelas quais os gatos se aproximam de nós. Infelizmente, porém, alguns de vocês podem ter um gato que não demonstra muita disposição para chegar perto. Eu sei que isso é frustrante e doloroso, mas digo isto com toda a sinceridade.
prometo que a culpa não é sua. Nem todo gato aparece caminhando como um pequeno carro alegórico. Alguns se escondem, outros mantêm distância. Antes, falamos sobre como, segundo pesquisadores do comportamento, os gatos respondem intensamente aos sinais humanos de estresse. Em um estudo sobre contágio emocional, os autores escreveram que os gatos são capazes até de reconhecer o estresse humano e ajustar ativamente o próprio comportamento de acordo com ele. Eu conheço alguns humanos que não têm toda essa inteligência emocional. Portanto, se seu gato tem momentos em que prefere manter distância, talvez esteja percebendo tensão em você ou apenas uma imprevisibilidade geral. Talvez, depois de um dia tenso no trabalho, você tenha entrado em casa como um furacão, parecendo um pouco mais irritado do que imaginava. Ou talvez, transbordando de alegria depois de receber uma boa notícia, você esteja pulando hiperativamente pela casa de um jeito um pouco inquietante. Então, não se preocupe demais. Seu gato está apenas interpretando seus sinais e, com carinho, oferecendo o espaço de que você precisa. E por falar em transbordar de alegria, por acaso, às vezes o seu gato sai correndo por aí sem nenhum motivo? Nesse vídeo que está aqui na tela, eu explico os zoomies, que é essa explosão de energia que o seu peludo tem. Clique na tela e continue comigo no incrível mundo dos gatos.